Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após essa grande vitória fora de casa contra o Fortaleza, o tricolor volta a campo amanhã, agora jogando em casa contra o Palmeiras. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, volante que reapareceu no time depois de quase 6 meses e esteve em outra função como zagueiro, deixou a melhor impressão possível para o técnico Hernan Crespo, para os dirigentes e também para torcedores. Havia contado para vocês que dentro do São Paulo existia um enorme desânimo em relação ao Luiz Gustavo, tudo porque ele conseguiu estar em apenas 2 partidas da atual temporada quando sofreu uma embolia pulmonar, que quase o impediu de continuar jogando futebol. Existia em algum momento até a possibilidade de o atleta se aposentar. Pois bem, ele retornou aos treinos de maneira mais gradativa nesse segundo semestre, foi começando a ganhar um pouco mais de condição e foi lançado diante de todos os problemas que o São Paulo tinha na zaga para o confronto contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Vitória do São Paulo por 2-0, com o Luiz Gustavo tendo grande atuação. Ele foi um dos mais destacados jogadores do tricolor. Nem parecia que alguém com 38 anos de idade e que não jogava desde o dia 2 de abril poderia render tanto. E é por causa disso que o Crespo e os dirigentes do São Paulo não se cansaram de elogiá-lo diante da imprensa. Nesse cenário, se o Luiz Gustavo conseguir performar bem até dezembro, não se descarta a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O grande ponto é seu salário, R$700 mil por mês. Bom, a gente tem que ressaltar essa vitória por 2-0 do São Paulo, que vinha aí de 4 derrotas seguidas, né? E também estava com um a menos, né? Basejo e Alexandre Silvestre. Rigoni foi expulso aí, acho que desde os 20 do primeiro tempo, mais ou menos, né, Basejo? É isso. Vitória importante, é claro que o Fortaleza não pode ser parâmetro, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, está à frente somente do Sport Recife na tabela, mas é uma vitória para elevar o moral da equipe. O São Paulo vinha de 4 derrotas consecutivas, incluindo a eliminação na Libertadores. Acusou, né, sentiu o golpe e tinha que dar a volta por cima, e essa volta por cima pode ter se iniciado nesse confronto na Arena Castelão. São Paulo jogou com um a menos durante a maior parte da partida, mas também não foi muito ameaçado. Era natural que Fortaleza fosse mais pro ataque depois que passasse a jogar com um homem a mais em campo, mas o São Paulo se defendeu muito bem. O Luiz Gustavo foi uma grata surpresa, ele não atuava há 6 meses por causa de um problema no pulmão, e jogou como se tivesse em plena atividade. Muito boa a partida do Luiz Gustavo, que já tem 38 anos, é um jogador experiente, mas mostrou que pode ainda ser útil à equipe do técnico Hernan Crespo. São Paulo que vai completamente esfacelado para enfrentar o Palmeiras no domingo no Morumbi. Ganhou do Fortaleza, mas é uma equipe muito fraca e eu não vejo as perspectivas muito positivas para o São Paulo nesse choque rei. Mas são 3 pontos importantes para essa briga do São Paulo por uma vaga na Libertadores. O São Paulo dá uma resposta. Sempre é difícil jogar contra o Fortaleza lá, apesar do Fortaleza não estar bem. Porém, 19º. Não, tudo bem, mas é um time que... Mas esse ano não vem ameaçando ninguém. Mas é difícil jogar lá, gente, tá? Castelão agora, sempre é difícil. A resposta, para acalmar, achei muito exagerada O quê? a cobrança e a crítica de parte da torcida do São Paulo após a eliminação na Libertadores. Claro, o torcedor fica triste, fica bravo, elege culpados, só que estavam querendo a cabeça do Lucas, do Luciano, de jogadores que deram os poucos títulos que São Paulo conquistou nesses últimos tempos. Não, mas por a torcida conta de tem uma razão em cobrar, Silva. Eu não tô falando que não tem que cobrar, eu tô falando que eu achei exagerado de parte da torcida. Pô, caixão foi pra dirigente, aí é outra coisa. Então. Agora, teve gente querendo cabeça do Lucas, não joga, vive machucado. Luciano fez gol de título, ajudou o São Paulo a conquistar as poucas coisas que o São Paulo conquistou nos últimos tempos. Ué, o Palmeirense não tava mandando o Abel plantar chuchu? Então, mas também exagerado. Super exagerado. Então, não sei se eu tô ficando mais velho e mais reflexivo. Você é sábio, você tá ficando sábio. Um pouco de sapiência, de sabedoria. Olha, finalmente. Porque, hein? pelo amor de Deus, né? Qualquer coisa, perder um jogo, perder algum título, não sei o quê, manda todo mundo embora. Você já foi mais... a O cabeça. time da LDU é muito melhor que esse time do Fortaleza? Pra mim, não. Não. Pra mim, não. São Paulo poderia ter passado completamente, sem dificuldades na Libertadores. Não passou por causa da incompetência do Luciano, cara do gol.
Lembrando que o São Paulo volta a campo no domingo, 4 da tarde, contra o Palmeiras. E ó, São Paulo foi muito bem, porque tava com um monte de jogador aí sendo poupado pro clássico. O trio de zaga eram 2 volantes. Do trio de zaga, só um era zagueiro. São Paulo com muitas improvisações e mesmo certo, assim né? venceu. E vem vivendo e sofrendo com isso nesses jogos decisivos aí, que ficaram pelo caminho de Libertadores. Aí subiu. Errou, teve erro individual, Mas assim, cara, um detalhe ou outro fez o São Paulo ser eliminado também. Sim. O Luciano perdeu gol, mas a bola bate na trave e entra. O São Paulo talvez tivesse avançado. Mas aí já querem arrancar a cabeça de todo mundo, pô. Agora, nós vamos para o CT da Barra Funda, é isso? Diretamente com a Marina Buffon, com as informações do São Paulo. Vocês comentaram bastante aí sobre a partida, sobre essa vitória depois de 4 derrotas seguidas, a eliminação na Libertadores. Então a primeira coisa de ponto positivo do São Paulo foi justamente recuperar um pouquinho dessa animosidade, né? Para tentar ir para esse clássico, tentando chegar a um pé de igualdade com o Palmeiras na questão de animosidade. O Palmeiras também vem aí de uma vitória sobre o Vasco, está numa situação melhor no campeonato, busca a liderança da competição. Ontem ainda teve um empate entre Flamengo e Cruzeiro que acabou facilitando um pouquinho para o Palmeiras. Mas na questão de São Paulo, além disso, o Luciano também volta a marcar gols depois de 13 partidas, desde julho que ele não balançava as redes. Então isso também volta um pouquinho da animosidade do Luciano, que nem comemorou direito ali aquele gol que ele marcou, justamente por conta de saber, né, que não está numa boa fase aí no São Paulo, a torcida está pegando no pé dele. Mas para além disso, Michele, São Paulo também, o técnico Hernan Crespo também conseguiu poupar alguns jogadores. É claro que muitos deles estavam aí lesionados, então, por exemplo, o Alan Franco não viajou por conta de uma sobrecarga na coxa, o Lucas ficou aqui também no CT para fazer um trabalho específico pensando no clássico, o Arboleda estava suspenso, mas outros jogadores que estavam no banco de reservas, casos do Oscar, do Marcos Antônio, que de repente poderiam tentar entrar ali para resolver alguma situação, ainda mais depois da expulsão do Rigoni, não precisaram entrar em campo. Luciano também está mais descansado, entrou, aí jogou apenas 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, vai chegar inteiraço aí para esse clássico no próximo domingo. Tá certo, gente? Então, assim, o São Paulo chega com um bom saldo. O Rigoni foi expulso, já então desfalque confirmado para domingo. Aí vocês me falam se isso é bom ou se isso é ruim. Tem torcedor falando, comemorando até que Rigoni não vai jogar porque considera aí um reforço, vamos dizer assim, mas vocês comentem aí daqui a pouquinho. Mas, muito provavelmente, o Lucas e o Alan Franco, que eu comentei com vocês, que ficaram por aqui treinando, devem estar à disposição normalmente do técnico Hernan Crespo. Além deles, como eu comentei, a Arboleda deve voltar à zaga titular do São Paulo. Marcos Antônio também pode voltar a fazer a sua função no meio-campo, a depender aí do que o técnico Hernan Crespo vai querer para essa partida. Enfim, vários retornos aí do técnico Hernan Crespo. Falando do São Paulo, como que vai com o time completo, então, enfrentar o Palmeiras ou quase completo? Quase, são retornos importantes, né? O Arboleda foi um desfalque de peso, teve que cumprir suspensão. O Alan Franco também ficou de fora por um problema físico, mas já está voltando a treinar. Acredito eu que o Ferraresi, não sei se vai voltar também a ser relacionado contra o Palmeiras, mas já tem a volta de alguns zagueiros. O Lucas foi preservado, o Oscar voltando a ser relacionado, pode ser que seja relacionado de novo. Enfim, grandes nomes do elenco voltando a pelo menos figurar no banco de reservas. Isso já dá uma perspectiva diferente para o técnico Hernan Crespo nessa reta final de temporada. Mas agora, para jogar o clássico contra o Palmeiras, quem tem que entrar em campo são aqueles que já estão bem fisicamente, já estão 100% fisicamente. Eu vejo a escalação de um Lucas, de um Oscar, como bastante arriscada. A qualidade deles é inquestionável, mas pensando para jogar contra o Palmeiras... Estão preparados? Estão com ritmo de jogo? Eu não vejo eles preparados para enfrentar talvez o melhor time do Brasil. O que você acha, Silver? Eu acho que restou ao São Paulo na temporada tentar atrapalhar os rivais. É o que sobrou. Pegar uma vaguinha de Libertadores, de pré-Libertadores e atrapalhar os planos do Palmeiras, que está brigando para encostar de vez no Flamengo. Vai brigar pelo título, acredito eu, até o final do campeonato com o Flamengo. E é o que sobrou. São Paulo vai ter muita dificuldade, o Palmeiras está jogando bem de novo, encaixou o ataque. Vai ser um jogo para o São Paulo botar 3 zagueiros para marcar os 2 atacantes do Palmeiras.
E acredito até que o Palmeiras será dominante nesse jogo. Quem vai jogar de contra-ataque, quem vai tomar a iniciativa, na minha opinião, vai ser o Palmeiras. E o São Paulo é que deve esperar para reagir de contra-ataque. Logo o Palmeiras que adora uma ligação direta, uma bola longa. Mas o Palmeiras é um time que, apesar de bola longa, ligação direta, é um time que toma iniciativa. Ele faz esse jogo vertical, mas não necessariamente significa que ele joga de contra-ataque. Ele também usa como contra-ataque, mas ele vai para cima desse jeito. O Palmeiras encaixou, o São Paulo está tentando se encontrar. Para atrapalhar a vida do Palmeiras, vai ter que ter um jogo perfeito defensivo, porque do meio para frente o Palmeiras está jogando muito bem de novo. Na verdade, né, o Crespo ele não está falando... O São Paulo não vive em torno do Palmeiras ou do Clássico, como às vezes vira o Corinthians, o derby. Não é essa a questão. A questão, para quem não conhece o São Paulo, é a seguinte. O que ele fala também na coletiva. O São Paulo pode não ser mais o rei da Libertadores, mas é o clube brasileiro que mais sequelas tem quando é eliminado da Libertadores, historicamente. Desde 1994, quando perdeu o tricampeonato para o Vélez. Todo ano de eliminação do São Paulo na Libertadores tem culpados, sequelas e luto. Demora. Então, de 94 foi o Palhinha, que era ídolo do São Paulo, mas já teve Muricy demitido depois do Cruzeiro, já teve Adriano indo embora depois do Fluminense, já teve tudo. Depois, Lúcio, pentacampeão, embora depois do Atlético. É um tsunami. Sempre é. O ano passado, eliminado pelo campeão Botafogo nos pênaltis, o jogo seguinte era contra o Corinthians, era um clássico, não era o Fortaleza, era o Corinthians. Em Brasília, houve uma mobilização completa dos principais jogadores que foram mal contra o Botafogo, o Lucas, o Caleri, etc., para ganhar do Corinthians. Mas logo depois o Corinthians perdeu de 2-0 do Cuiabá, que estava na zona de rebaixamento, com um gol de bicicleta do Cuiabá. E aí teve que vir a data FIFA para uma reformulação. É muito difícil. É um luto permanente. E essa frase do Crespo... E o Crespo já foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras. Na primeira passagem, viu o que aconteceu, quase acabou o trabalho, o time quase foi para a zona de rebaixamento. E, aliás, tinha sido eliminado também pelo Fortaleza nesse campo aí, pela Copa do Brasil um pouco antes. Então, a frase dele é totalmente significativa. Não é de pé para jogar contra o Palmeiras, dane-se o Palmeiras. É de pé para continuar a temporada. O Palmeiras disputa o título, o São Paulo não disputa o título. O São Paulo ia descobrir ontem se ele ia disputar a zona do limbo ou ele podia ainda disputar a vaga na Libertadores. Essa era a questão. O São Paulo tem as preocupações dele. Em relação ao Palmeiras, ele deveria ter a preocupação do calendário. Mas como a diretoria do São Paulo é banana e a do Palmeiras não, é só ver a postura de Leila e Casares em relação à Liga. E quem tem poder se impõe. O São Paulo aceitou jogar no Morumbi às 4 da tarde contra o Palmeiras, que é uma aberração. Acabou de ver... Aqui acabou de acontecer o treino regenerativo para quem jogou, viajou, etc. e tal. Além dessas questões todas, o time tinha 1000 problemas para uma escalação. E aí acho que o técnico foi muito bem. Porque ele conseguiu devolver ao time a organização que ele tinha colocado no início e que se perdeu, sobretudo, nos segundos tempos contra a LDU e Ceará, quando ele abre mão do esquema com 3 zagueiros e empilha atacantes no time. Ele não tinha zagueiros para colocar uma linha de 3. Ele só tinha o Sabino. E ele colocou 2 improvisados para manter a linha de 3. E aí acho que o personagem do jogo acaba sendo o Luiz Gustavo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após essa grande vitória fora de casa contra o Fortaleza por 2-0, o tricolor volta a campo amanhã, agora jogando em casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E que grande vitória essa do São Paulo fora de casa contra o Fortaleza, com o time totalmente modificado. O São Paulo começou o jogo com Rafael no gol, Sabino, Luiz Gustavo depois de muito tempo e Negruti, na esquerda Wendel e na direita Cédric, no meio-campo Pablo Maia, Rodriguinho e Bobadilha e na frente Tapia e Rigoni. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores dessa partida contra o Fortaleza. O Rafael teve uma nota de 6.3, o Negruti, que fez um bom jogo, teve uma nota de 7.1, o Luiz Gustavo, depois de muito tempo fora, voltou bem, foi titular, jogou muito na minha visão, teve uma nota de 7.2.
O Sabino também fez um bom jogo, teve uma nota de 7,5. O Cedric teve uma nota de 6,4. O Mailton, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6,3. O Bobadilha teve uma nota de 6,5. O Pablo Maia, de 6,8. O Rodriguinho teve uma nota de 6,2. O Enzo Dias, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 7,2. O Wendel teve uma nota de 6,5. O Alisson, também de 6,5. O Tapia, que fez o primeiro gol e fez um ótimo jogo, teve uma nota de 7,9. O Luciano, que entrou no segundo tempo e fez o segundo gol do São Paulo, teve uma nota de 6,1. O Rigoni, que apesar da assistência para o Tapia, foi expulso, teve uma nota de 2,8. E o Hernan Crespo, uma ótima escalação do São Paulo, mesmo totalmente quase reserva, né, galera? Teve uma nota de 7,5. E após essa grande vitória do São Paulo fora de casa contra o Fortaleza, vamos ver como é que ficou a classificação do Brasileirão. O Flamengo ainda lidera com 55 pontos. Em segundo, com um jogo a menos, aparece o Palmeiras com 52. Em terceiro, o Cruzeiro com 51. Em quarto, o Botafogo. Em quinto, o Mirassol, os dois com 43 pontos. Em sexto, o Bahia com 40. Em sétimo, São Paulo com 38 pontos. Agora, em 26 jogos, o São Paulo venceu 10. Empatou 8 e perdeu 8. Em oitavo aparece o Fluminense com 35, só que com 2 jogos a menos do que o São Paulo. Em nono, o Bragantino. Em décimo, o Grêmio, os dois com 33 pontos. Em 11º, o Ceará com 31. Em 12º, o Vasco da Gama. Em 13º, o Corinthians, os dois com 30 pontos. Em 14º, o Atlético Mineiro. Em 15º, o Internacional, os dois com 29 pontos. Em 16º, o Santos com 28. E abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, o Vitória com 25 pontos. Em 18º, o Juventude com 23. Em 19º, Fortaleza com 21. E em último lugar, o Sport com apenas 15 pontos. E agora resta 12 jogos para o São Paulo, pelo Brasileirão, para tentar buscar uma vaga na próxima Libertadores. E temos que acreditar, até porque possivelmente vai ter um G7 e até um G8 no campeonato. Só que o São Paulo nos próximos dias vai ter uma sequência pesada. Amanhã joga em casa contra o Palmeiras, no dia 16, fora de casa contra o Grêmio, no dia 19, fora de casa contra o Mirassol, no dia 25, em casa contra o Bahia, no dia 2 de novembro, fora de casa contra o Vasco da Gama, no dia 5, em casa contra o Flamengo. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!